Desde o começo da guerra da Ucrânia, todo dia é a mesma coisa. Você liga a TV no noticiário aqui dos Estados Unidos e o noticiário informa que a Ucrânia está ganhando e que a Rússia está com dificuldades terríveis. Chegaram a dizer que a Rússia não teria combustível para mais de 3 dias. Depois disseram que a Rússia não teria comida por mais de 2 semanas. Aí no dia seguinte o mesmo noticiário informa que a Rússia tomou mais uma parte do território da Ucrânia, mas que foi apenas um recuo estratégico dos ucranianos e que eles vão contra-atacar depois. Já do lado da mídia russa é completamente o contrário. Eles falam que está tudo indo conforme planejado pelo chefe e que está tudo sob controle. Então, em quem acreditar? Bom, a essa altura do campeonato aqui todo mundo já sabe que a mídia não é neutra, né? A mídia ela tem um papel a cumprir na guerra e um papel muito importante de ambos os lados, que é o de ganhar a opinião pública. Isso tem consequências práticas, isso vai influenciar o quanto que a Rússia consegue estender esse conflito sem que a população se revolte contra o governo. E já do lado da Ucrânia decide o quanto que os países do Ocidente, países da OTAN, vão conseguir gastar dinheiro para continuar ajudando com assistência econômica e militar. Sabendo disso, a gente já sabe que não dá para confiar cegamente na mídia de nenhum dos dois lados. A gente tem que ir olhando para os fatos e usando o nosso senso crítico para ter uma ideia melhor do que está realmente acontecendo por lá. E eu acho sim que é muito importante a gente continuar acompanhando esse evento, porque, meus amigos, o mundo acabou. O mundo como nós o conhecemos acabou a partir dessa guerra. Um outro mundo, uma nova ordem global será desenhada após esse conflito. Então é sim de extrema relevância que a gente continue acompanhando todos os fatos. Mas vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo no campo de batalha, para que cada um de vocês cheguem às suas próprias conclusões. Então vamos lá. Como vocês lembram, bem no começo da guerra, a Rússia começou com uma blitz para cima da Ucrânia, bem no bom e velho estilo Vitor Belfort contra Vanderlei Silva. Quem acompanha a MMA com certeza lembra dessa luta. O Vitor foi para cima do Vanderlei Silva com tudo e nocauteou em poucos segundos. Agora, se o Vanderlei Silva tivesse conseguido aguentar essa blitz inicial do Vitor, aí o Vitor ia ter que desacelerar, porque senão ia acabar cansando e perdendo a luta, né? Porque não tem como lutar uma luta inteira nesse ritmo. E foi mais ou menos isso que aconteceu na Ucrânia no começo da guerra. A Rússia veio pro abafa, atacando pelo norte, pelo sul e pelo leste, para ver se conseguia quebrar a moral dos ucranianos e se render rápido. Quem usou muito essa tática foi a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Em poucas semanas dominou toda a Polônia ali, fazia essa blitz, né? Até o termo blitz nasceu na Segunda Guerra Mundial por causa da blitz que os alemães faziam para cima dos inimigos. Mas como a gente bem sabe, na Ucrânia não deu certo. Os americanos já estavam lá com os ucranianos há muito tempo bolando a sua estratégia de defesa e sabiam muito bem que a Rússia ia vir para o abafa. Então o que eles fizeram foi deixar a Rússia ocupar os territórios abertos e levar a defesa ucraniana para dentro dos centros urbanos maiores, o que por um lado acarreta em grande destruição das áreas civis, mas por outro lado dificulta muito a vida do invasor. E os americanos sabiam muito bem disso, porque essa foi justamente a estratégia que foi usada contra os Estados Unidos muitas vezes, né? No Vietnã, no Afeganistão, essa que foi a estratégia de defesa daqueles países, e os Estados Unidos aprenderam muito bem como que é difícil se enfrentar esse tipo de resistência. Então, no começo de abril, os russos abandonam o fronte norte em Kiev e começam a transferir aquelas tropas ali para fortalecer o fronte do Donbass. Os russos também mudaram a tática de guerra, de ataques rápidos e velozes que eles fizeram inicialmente para ataques mais lentos e maciços, com a artilharia indo antes e bombardeando tudo para limpar o terreno para as tropas que vêm em seguida. Então dá para se dizer que a Rússia abandonou a estratégia da blitz e passou para uma estratégia mais lenta, mais rolo compressor, devagar, mas esmagando tudo. E desde então as batalhas mais pesadas têm se concentrado ali nessa região, com algumas batalhas menores acontecendo na cidade de Kherson e Kharkiv, onde estão essas setas azuis. Comparando o mapa de abril com junho na região do Donbass, dá para ver a quantidade de terreno que os russos já conseguiram conquistar nesses últimos 3 meses. Mas vamos dar uma olhada no detalhe como que isso vem acontecendo. Reparem no mapa como que o avanço dos russos não vem acontecendo em linha reta. Tem como se fosse um buraco na região ocupada pelos russos, vocês repararem. Isso não é por acaso não, pessoal. Isso é a estratégia militar chamada de caldeirão.
você atrai o inimigo para dentro desse buraco, e enquanto parte do seu exército imobiliza o inimigo frontalmente, outra parte ataca por trás pelos dois lados, deixando o inimigo fragilizado. No dia 5 de março, os russos conseguem ocupar a cidade de Papasnaya, formando esse caldeirão aqui com mais ou menos 40 quilômetros de cada lado. Segundo vários especialistas que eu acompanho, os russos pareciam não estar interessados em fechar esse caldeirão e ocupar essa região aqui no meio do caldeirão, porque eles queriam continuar recebendo os ucranianos ali dentro para destruir o armamento que vem com eles da OTAN. Comparando o mapa desse caldeirão no dia 24 de maio com o do dia 29 de maio, dá para ver que nessa data os russos resolveram partir para dentro do caldeirão, fechando os dois flancos para conquistar Severodonetsk. Depois de concluída a ocupação em Severodonetsk, vocês podem reparar que os russos formaram dois novos caldeirões menores ao sul e a partir dali começaram a atacar em direção à cidade de Lysychansk, mais ao norte. No dia 1º de julho, eles conseguem aproximar essas tropas vindas do sul com as tropas vindas do norte de Severodonetsk, no norte do caldeirão, encurralando os ucranianos, que são então forçados a bater em retirada. E essa retirada dos ucranianos foi feita assim, meio do jeito que dava, né? Como a gente pode ver aqui nesse vídeo, de dois soldados ucranianos correndo, né, a pé em direção ao oeste. Então, quando os ucranianos se retiram, os russos ocupam a cidade de Lysychansk no dia 3 de julho. Os russos completam a fechada do caldeirão de 40 km e a Rússia declara a conquista da região de Luhansk completa. Taking the city of Lysychansk and with it full control of the Luhansk region, the northern half of the Donbass. Russian forces seen celebrating in Lysychansk in this video posted by a Russian Chechen leader. Agora, o que podemos esperar das próximas semanas e dos próximos meses? A primeira coisa que vai acontecer é que os ucranianos vão ter que buscar um novo lugar para formar a sua nova frente de defesa. A primeira opção deles seria uma linha de defesa entre as cidades de Siversky e Bakhmut, nessa linha verde que eu desenhei aqui no mapa. A segunda opção seria recuar um pouco mais e formar uma linha de defesa aqui nessa linha azul, que englobaria 3 cidades maiores, incluindo Sloviansk e Kramatorsk, o que seria uma linha de defesa com certeza mais forte, mas estaria dando mais um pouco de terreno ainda para os russos. Só que também não se sabe quantas tropas ucranianas que conseguiram escapar em condições de lutar do cerco imposto pelos russos na região de Luhansk. Então, o que os generais russos que aparecem reunidos aqui nessa foto na região do Donbass estão provavelmente discutindo qual a melhor opção para a Rússia nesse momento. Dar uma pausa e reagrupar as tropas ou aproveitar para continuar atacando. Então a decisão deles vai depender do levantamento que eles vão fazer da capacidade dos ucranianos de se defender nesse momento. Se eles acharem que os ucranianos estão muito vulneráveis, eles vão provavelmente decidir continuar atacando. O último fator a se considerar, para a gente poder ter uma ideia boa do que vai acontecer daqui para frente, é também a proporcionalidade das tropas. No começo do conflito na região do Donbass, esses daqui eram os números. Os ucranianos contavam com 81 batalhões e a Rússia com 93. No decorrer da batalha, os russos aumentaram seu plantel para 108 batalhões, enquanto os ucranianos perderam 21 batalhões e agora contam com apenas 60. Então a capacidade de combate dos ucranianos nas últimas semanas vem reduzindo e a dos russos vem aumentando. Além disso, está previsto para a semana que vem a chegada de mais 2 trens com equipamento militar e tropas da Rússia para reforçar aí na região do Donbass. Já do lado ucraniano, reforços também acabam de ser entregues pela OTAN. São 250 tanques T-73 aparentemente usados que foram entregues em Kharkiv e em Kherson. E também artilharias Krab e sistemas RIMARS, que são esses lançadores de foguetes americanos aqui com alcance de até 80 km. Os ucranianos pedem mais. Recentemente, um general ucraniano de alta patente veio a público para pedir mais apoio aos americanos e esse general alegou que mais de 50% das tropas e dos equipamentos ucranianos já foram destruídos. Foram mais de 1.300 veículos de infantaria, mais de 400 tanques e mais de 700 sistemas de artilharia.
E ele ainda reclamou da artilharia M777 entregue pelos Estados Unidos, dizendo que eles levam a artilharia para o campo, dão 2 tiros, são contra-atacados pelos russos, a artilharia fica danificada e tem que ser mandada para a Polônia para restaurar, e que isso vem acontecendo todos os dias. Outro problema que a Ucrânia vem enfrentando são os bombardeios diários pelos russos desde o dia 24 de fevereiro, bombardeios tanto por parte da Força Aérea Russa, como também por mísseis balísticos. Segundo o próprio Zelensky, foram mais de 2.600 mísseis já disparados contra a Ucrânia, e sem uma força aérea a Ucrânia não tem condições de se defender. É por isso que o Zelensky vive pedindo que a OTAN impõe uma zona de exclusão aérea, né? O que significaria a OTAN trazer seus aviões ali para combater os russos e impedir eles de atuar. Os Estados Unidos negou isso várias vezes, porque isso colocaria tropas americanas em confronto direto com tropas russas, o que inevitavelmente acarretaria na Terceira Guerra Mundial. Agora, olhando para os 4 frontes da guerra aqui no mapa, pode-se dizer que no fronte 1, que é a região de Kiev, que é onde está o centro político e de decisão militar dos ucranianos, ali nesse fronte 1 a Ucrânia conseguiu se defender bem até o momento, os russos não arrumaram muito por ali. Já no fronte 2, que é a região do Donbass, a Rússia vem levando a melhor, vem conquistando território quase que diariamente. O fronte do sul esteve mais ou menos parado nas últimas semanas e deve ser retomado após o inverno. Se a Rússia conseguir se manter forte até lá, ela vai com certeza atrás de Odessa, que é o último porto que está sob o domínio da Ucrânia. E depois vai muito provavelmente também tentar anexar a região da Transnistria, na Moldávia, que é uma região ali da fronteira da Moldávia com a Ucrânia, sob domínio de separatistas pró-russos. E aí ainda tem o Fronte 4, que é a região oeste da Ucrânia, que está parado, né? Não tem acontecendo muita coisa por ali, mas que está sob um iminente ataque da Bielorrússia. Como eu mostrei para vocês no último vídeo, a Bielorrússia está fazendo um recrutamento em massa de soldados e existe a possibilidade real de que a Bielorrússia entre no conflito e ataque o oeste da Ucrânia, principalmente a cidade de Lviv, que é por onde entram os armamentos da OTAN, o que complicaria ainda mais a vida dos ucranianos. Então, olhando para tudo isso, eu diria que a situação da Ucrânia é um pouco difícil, né? Ao menos que alguma coisa aí muito relevante mude nas próximas semanas, alguma coisa do lado da OTAN ou do lado da Rússia, eu diria que a situação da Ucrânia não está parecendo muito boa no momento. Até porque Estados Unidos e Europa estão com muitos problemas internos para resolver, e eu não sei por quanto tempo que a população vai continuar aceitando que os seus países gastem essa quantidade enorme de dinheiro para financiar a guerra da Ucrânia contra os russos. Tem também o fato de que o inverno está chegando e vai ficar mais difícil para a Europa continuar entrando em conflito com os russos, porque depende do gás da Rússia para aquecer a sua população. O próprio Zelensky falou isso outro dia, você tem que esperar o inverno chegar e não sei o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, deixa um comentário aqui. Eu vou deixar para vocês o link para mais 2 vídeos sobre esse assunto e eu vejo vocês por lá. Tchau!